Glória a Deus. Olha, se for para mim tá ótimo, se for para o Senhor, você pode dar bem mais e glorificar e exaltar a Ele que era, é e será para sempre, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Amém? O Santo de Israel, o justo, fiel e verdadeiro. Aleluia, o nosso Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Podemos assentar, queridos. Só uma perguntinha. Essa escada só tinha 3 degraus mesmo? Sempre? Porque depois que eu vim da Covid, para mim tinha uns 8. Foi tão difícil subir isso daqui, né? Eu ainda falei para o pastor, pastor, me ajuda lá, você desse tamanho todo, dá a mão para mim subir, né? Para mim tinha uns 8 aqui. Eu falei, tá tão fácil subir. Era tão grande ela, quando eu logo depois que eu saí da Covid. Deixa eu falar assim, da alegria de estar aqui. Talvez pelo aleluia, eu vi que você não está tão feliz assim, mas eu estou. Eu estou muito feliz. Eu vim aqui, né, logo depois que eu tive a Covid, né, no ano passado, e eu falei, agora eu tinha 2 datas de aniversário. Só que agora que eu estou voltando aqui, eu tenho 3. Agora tem 3. Eu vim para São Paulo só para ficar 15 dias, isso no final de maio, para ajudar minha filha, né? O meu genro foi para os Estados Unidos e ela precisava cuidar das crianças, da academia, um monte de coisa lá, e eu vim para ajudar. Bom, eu já estou há 4 meses, 4 meses. E nesse tempo Deus fez algumas coisas tremendas, maravilhosas. Uma delas, depois que eu saí da Covid, me pediram para mim fazer alguns exames, eu fiz, mas não mostrei para ninguém. Sabe como é que é homem, né? Não vou, depois eu vou, e não vai. Aí, quando eu vim para cá, minha esposa trouxe os exames e falou, vamos mostrar para alguém, mostrar para o médico. E mostramos para um pneumologista. E o exame tinha sido tão bem feito que ele falou assim, olha, tem alguma coisinha aqui no coração. Falou, procura o cardiologista. E eu fui. Procurei o cardiologista e, bom, resumindo a história, ele mandou eu fazer um exame que eu nunca tinha feito, até então, nenhum cardiologista havia me pedido, uma angiotomografia coronariana, que mostra especificamente o coração. Bom, saiu lá que eu tinha uma obstrução de discreta a moderada. O que é discreta e o que é moderada? Discreta na faixa de 30%, moderada 70%. Quando ele viu isso, ele falou, bom, vamos fazer um exame para precisar se você está mais próximo de 30 ou mais próximo de 70, né? Um cateterismo. Fui fazer o cateterismo. E quando eu fiz o cateterismo, deu. O médico, quando ele fez, ele chegou na minha esposa e falou, ele sabe? Ela falou, não, mas pode falar, e não tem problema não. 95% de uma veia coronária entupida. E eu não sabia. Nunca tive nada, nunca senti nada, nunca senti dor, nunca senti nada. E no dia que ele fez o exame, ele falou, só que o senhor já vai ficar aqui, nem vai sair, já vai internar. Ele disse, amanhã nós estamos fazendo o procedimento. No dia seguinte, em menos de 24 horas, já estava fazendo uma angioplastia, estava colocando stent, resolvendo o problema. Ou seja, o médico disse assim para mim, olha, com esse entupimento, o senhor poderia ter tido um infarto fulminante. Eu falei para ele que eu dou palestra, ele falou assim, o senhor podia cair lá em cima, subir uma escada, fazer qualquer coisa, o mínimo esforço, depende, o seu coração tem que bater mais, tem que mandar mais sangue, mais oxigênio. E ele disse assim, o senhor poderia ter tido um infarto fulminante, até porque o coração é mais ou menos assim. Você pode ter um entupimento aqui em cima, na metade ou aqui embaixo. Se for aqui embaixo, você perde as funções dali para baixo. Se for na metade, dali para baixo. Mas se for em cima, você perde praticamente tudo. O meu era exatamente aqui em cima. Ele falou assim, ou o senhor tinha um infarto fulminante, ou ia perder 80% das funções. Ou seja,
Deus me guardou, me preservou. Vocês sabem como eu prego, né? Eu sou muito elétrico, eu grito, eu falo, eu tal. Ele falou assim, poderia ter caído lá em cima. Deus nunca deixou acontecer nada, me preservou, me guardou, até o dia que ele falou assim, ó, você tem um problema, eu vou te mostrar qual é o tamanho da gravidade. E o dia que ele mostrou, ele falou, fica tranquilo, que amanhã já está resolvido. Em menos de 24. Eu falei, eu sou o único cardíaco que ficou sabendo que tinha problema do coração por um dia. Só um dia, porque no outro dia já estava resolvido. Glória a Deus. Deus é bom. Então agora eu tenho 3 datas de nascimento. Eu nasci de novo agora, dia 14 de julho, de agosto. Julho ou agosto? Julho, exatamente. Mas não ficou por aí, não. Eu tenho uma companheira fiel. 40 anos, estamos juntos aí. E ela falou, não, só você é pouco, eu quero também. Eu falei, Marisa, já que está aqui, passa no cardiologista também. E ela foi, o que deu? A mesma coisa, companheiro é companheiro, não é não? Fala a verdade, companheiro é companheiro. Deu lá de média, do mais simples ao moderado, discreto, obrigado. Tem alguém que prestou atenção no que eu falei lá? De discreto a moderado. Então, da mesma coisa, de 30 a 70. E o médico falou, vai fazer cateterismo. Eu falei, Marisa, isso é que é ser companheira, até nisso. É o mesmo diagnóstico, tudo certinho, né? Só que o dela já foi diferente. Aí nós, no domingo, estivemos na igreja. A igreja levantou um clamor por ela. E uma pastora, tomada por Deus, virou para ela e falou assim, você está curada. Isso no domingo à noite. Segunda-feira de manhã, nós fomos fazer o exame, o cateterismo. O médico fez o cateterismo e falou assim, a senhora não tem nada. Aí ela falou assim, doutor, como assim não tem nada? Se o outro exame está lá que eu tenho estou com uma obstrução de discreta a moderada, como que não tem? Ele disse, não sei. Ele falou, sei lá, alguma coisa que saiu errada no exame. E os exames são tão precisos hoje, né? É um cálciozinho que saiu lá. Bom, ele falou, leva para o teu cardiologista. Levou para o cardiologista. Chegou lá no cardiologista, né? O cara começou, a primeira coisa que ele falou foi pedir perdão. Desculpa, mas eu não pedi exame de graça, não. Eu pedi porque deu no exame e tal. Ele está lá explicando para ela que não, que tinha uma razão, porque ele não sei o quê. Nisso, eu estou chegando, porque eu tinha ido estacionar o carro, e eu entrei, ele está lá pedindo perdão, pedindo desculpa, dizendo que tinha, o exame estava marcando que tinha. Eu falei, doutor, é o seguinte, ontem nós fomos na igreja, ontem a igreja levantou um clamor por ela, e uma pastora movida por Deus, declarou que ela estava curada. Ele virou e fez assim. Aí ele apontou, ele fez assim, não tem jeito. Ele falou assim, eu creio. Ele falou, a minha mãe fala de Jesus para mim todo dia. Ela fala de Jesus e quer saber? Minha mãe, ele falou, eu tenho prova, porque minha mãe, ela tem o diagnóstico, ela tem um exame dizendo que ela tinha câncer no estômago. E ele é médico. Ele disse, ela tinha câncer no estômago. E ela entrou em oração e a igreja junto com ela, e agora eu tenho outro exame dizendo que ela não tem nada. Esse é o Deus que nós cremos, amém? Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Amém? Oh, aleluia! E a gente não queria ir embora sem passar por aqui, dar esse testemunho aqui e louvar a Deus por tudo isso. Amém, queridos? Então nós estamos muito felizes. Qual é a frase? Você lembra da frase quando eu vim aqui? Não, só os que lembram para valer, vamos lá. Não estamos em crise, estamos em Cristo. Aleluia! Não estou em crise, estou em Cristo. Para mim isso é uma declaração. Eu não trouxe camiseta aqui para concorrer com o pastor, não, viu? Se você não tem dinheiro para comprar duas, compra uma, compra da igreja, amém? Amém ou não, meu irmão? O pastor ficou chateado com você agora, que você não deu amém. Mas se você puder comprar as duas, eu trouxe hoje pelo seguinte, toda vez que eu vou
Mesmo que seja fora de seminário, o pessoal, pastor, o senhor trouxe a camiseta? O senhor trouxe a camiseta? Trouxe, está lá. Então, se você quiser declarar para o mundo, isso para mim é mais do que uma frase, é uma declaração profética. Aí, ó, eu louvei a Deus, porque tem gente que veio com a camiseta, glória a Deus, né? Isso é uma declaração. Quando eu vejo alguém assim, você está dizendo assim para mim, eu, minha casa, minha família, meu negócio, minha igreja. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo Jesus. Isso é uma declaração profética. Amém? Então, se você quiser fazer parte do time, né? Olha lá atrás, tem vários irmãos com a camiseta. Se você quiser fazer parte do time, tem coragem de estampar no seu peito, porque isso é uma declaração, né? Ali atrás do final você tem. Esse material pode nos abençoar, pode abençoar o nosso ministério, mas você pode ser bênção, né? De repente você quer dar um presente para alguém, está chegando aí o final do ano, está lá, né? Se você quiser, e tem o livro, já que eu estou fazendo propaganda, faz tudo, né? O livro que nós escrevemos, Está Você Comendo o Melhor de Deus? Quantas pessoas na igreja? Abençoe alguém, abençoe a vida de alguém, fale para alguém, ei, você poderia estar comendo o melhor de Deus, e não está, e não é culpa de Deus, é culpa sua, amém? Custa R$10, é preço de custo mesmo, para você ter esse material e abençoar a vida de alguém, amém? Mas não vim aqui para isso, não, eu vim aqui para dar um abraço em vocês, falei, pastor, eu não quero ir embora para Goiânia, e a gente está indo amanhã, né? Eu falei, eu não quero ir embora antes de passar por aí, né? Ele falou, então você prega, né? Já o útil ao agradável. Ele perguntou, se você quiser. Eu falei, essa é a minha vida, isso aqui é o meu prazer, é estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Um texto que move a minha vida é Atos 20, 24, quando Paulo diz que ele não tem a sua vida, nada, ele não dá valor nenhum. Ele disse, a única coisa que eu quero é estar cumprindo o ministério, o chamado que eu recebi do Senhor. Amém? Então vamos lá, eu queria falar hoje, e isso tem me preocupado nesses últimos dias, quero falar sobre posicionamento, tomando posição. Esse é um tempo, chegou o tempo da igreja se posicionar. Não dá mais para ter isentão, não dá para ter os politicamente corretos. Não, deixa para lá, não é bem assim, não, é melhor não se envolver. Não tem jeito, meu irmão. Chegou o tempo de você se posicionar. Eu lembro quantos anos alguém dizia assim, mas vai chegar um tempo, né, que a gente vai ter que viver pela fé, e o meu justo viverá pela fé. Vai chegar não, meu irmão. Já chegou. Já chegou. Esse é o tempo de viver por fé. E fé em quê? Fé na palavra. Eu lembro que quando chegou a pandemia, e vocês sabem como eu sou um pastor itinerante, eu sou afiliado a uma igreja, faço parte de uma igreja lá em Goiânia, mas o meu ministério é itinerante, viajando o tempo todo, não é? A gente não tem salário de lugar nenhum, de igreja nenhuma, não é? Então a gente vive do ministério que a gente tem. E de repente, pumba, fechou tudo. Eu lembro que eu falei para Deus assim, Deus, e agora? Passagens que eu tinha de avião, tudo cancelado, evento cancelado, tudo cancelado, zerou. Sabe o que é zerar? Porque no começo nem podia ter culto. As igrejas fecharam, literalmente, lockdown, fechou tudo. Eu disse, Deus, e agora? Eu vivo de quê? E Deus foi bem claro e sucinto comigo. Ele disse assim, ou você crê em tudo que você pregou por esses 35 anos, ou rasga tudo isso, joga fora e vai fazer outra coisa, porque você está no lugar errado. Eu disse, Deus, como? Ele disse, você vai viver o que você pregou. Ele falou assim, você não... Eu falei, Deus, como eu vou falar agora sobre lei de semear? Ele falou, você não semeou a vida inteira, sustentando missionários e tudo. Pronto, agora você está num tempo de colheita como você nem compromisso tem.
E posso te falar uma coisa, meu irmão, nesses 2 anos de pandemia, literalmente, a gente tem vivido por fé. E Deus tem sido extremamente, poderosamente fiel. Meu irmão, hoje eu não tenho nenhuma dúvida. Chegou o tempo de você crer ou crer. Ah, mas pastor, isso é impossível. Pode ser, aos olhos parece impossível mesmo. Mas ou você crê que isso aqui é verdade, ou então, como Deus falou para mim, rasga tudo, vai fazer outra coisa. Se você está aqui, creia que essa palavra, ela vai mudar a sua vida, mudar a sua história, vai te sustentar, vai te prover, vai fazer tudo o que você precisa. Tem sido assim. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre essa questão do posicionamento. Abra a tua Bíblia em Daniel, no livro de Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 12. Vou só te posicionar o que está acontecendo aqui. Algo muito parecido com o que nós estamos vivendo. Aqui está falando sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. Está falando sobre uma estátua que Nabucodonosor levanta e pede adoração a ela. Aí você diz assim, pastor, isso nunca aconteceria nos nossos dias. É mesmo, querido? Grande engano seu. Sabe por quê? Todo o esquema para uma nova ordem aí tá se formando. E uma das coisas, uma religião só, um governo só, uma moeda só. Não está longe não, meu irmão. Você pensa que está longe? Meu irmão, nós vamos ter aí a eleição mais decisiva da história. Esse país hoje é uma pedra no sapato do mundo. Você não entendeu, né? No sapato do mundo. Meu irmão, o mundo inteiro já se rendeu. Só o Brasil que não se rendeu e nem vai, em nome de Jesus. Porque a igreja está se posicionando. Meu irmão, olha só. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua e pede que todo mundo adore. E se alguém não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Não é? E aí ele manda tocar os instrumentos todos, né? E enquanto toca a música, as pessoas tinham que se ajoelhar. E 3 jovens, que sabiam em quem eles criam. Esse é o tempo da igreja saber em quem ela crê. Ter bem claro em quem nós cremos, né? Não dá mais para negociar princípios. Porque agora estão indo fundo. Agora, meu irmão, negociar princípios. E se você voltar no lado contrário, meu irmão, você está negando todos os princípios da palavra. E esse é um tempo de posicionamento. E esses jovens posicionados no que eles criam, no Deus que eles serviam, com o risco da própria vida. Isso não vai... não pensa que está longe não, meu irmão. Tem muita gente hoje no mundo morrendo por declarar a palavra. Já tem hoje muita gente morrendo por crer na palavra. Então esses jovens não se dobram. E aí o que acontece? Claro, alguém viu e já contou para o rei. E o rei manda chamá-los. É nesse contexto que a gente vai começar a ler. Olha, eles estão dizendo para o rei. Versículo 12. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Olha só, homens que constituíste sobre os negócios, eram jovens bem posicionados. Posso falar uma coisa? Hoje
Tem muita gente que não quer arriscar o pescoço, não quer arriscar a posição que está, porque, pastor, olha, eu estou em cargo de liderança, eu estou em cargo de diretoria, pastor, sabe, eu tenho que ter jogo de cintura. Hoje tem muita gente negociando princípios. Esses eram jovens que estavam em posição de liderança lá na Babilônia. Meu irmão, então, e agora ele disse, olha, rei, você constituiu esses caras aí, dirigentes dos negócios da Babilônia, e olha, faz uma lei e eles não vão, né? Foram dedurar eles lá. Agora, olha só o versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram esses homens perante o rei. Meu irmão, de repente, parece que assim, de repente as coisas mudam. De repente você era amigo do presidente, você era amigo do chefe. Oh, aleluia, esposa. Obrigado, querido. Aí, obrigado. Aí o que acontece? De repente muda. Você era amigo, mas de repente, com ira e furor, era amigo até agora há pouco. Meu irmão, as coisas podem mudar rapidamente. Sua confiança não está em homens, sua confiança não está em posição, sua confiança está em Deus. Sua confiança está em Deus. Em Deus. E eles vêm, e agora olha o que ele diz, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, é mais ou menos assim, ei, tudo bem, pela nossa amizade eu ainda vou te dar uma chance. Bonzinho, né? Eu vou dar uma chance. Cuidado com isso, meu irmão, né? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, vai ser bom para vocês. Se vocês fizerem isso, vai ser bom para vocês. Prepare-se para esse discurso. Olha, se você entrar por aqui, se você vier com a gente, se você assumir essa postura, bom é, vai ser bom para você, vai ser bom para sua família, né? Bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Se vocês não fizerem isso, o negócio vai ficar feio para vocês. Prepare-se para esse discurso, porque não vai demorar, querido. E ele diz assim, agora olha só. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Domingo é um dia maravilhoso, não é não? Domingo você está na presença de Deus, adoração, louvor e aquela unção, é gostoso, a gente derrama o nosso coração na presença do Senhor e recebe uma mensagem de poder, de autoridade, e a gente sai daqui com a faca nos dentes, né? Essa semana vai ser uma semana de vitória, e eu vou vencer meus problemas, lutas, né? Desafios, né? Você fica todo empolgado, mas amanhã é segunda-feira, e segunda-feira parece que muda tudo. Os problemas, no domingo, aqui a gente sai, né, parecendo, super-homem vai vencer tudo. Mas segunda-feira, parece que o problema é real. Segunda-feira, aquele cara que exerce domínio, que compra toda a tua produção, que subjuga você, e ele dá ordens e diz que você tem que fazer isso, e desse jeito e daquele, o teu diretor, o teu presidente, sabe, aquele cara que, se eu desagradar esse cara, eu posso ser mandado embora, sabe, parece que o cara está lá, e ele te dá ordens e fala coisas que não são coerentes com a palavra, e aí você fala, e aí o que eu faço, pastor? Mas eu não tenho alternativa, pastor, se eu não fizer, eu sou mandado embora, pastor, se eu não fizer, ele não compra a minha produção, pastor, eu quebro, em um mês eu quebro. Domingo, você é um leão aqui, mas na segunda, você encara o problema de frente e parece que o problema é maior que você, parece que a luta é maior que você. Já pensou? 3 jovenzinhos diante de um rei, o poderosíssimo rei Nabucodonosor, chefe do maior exército daquela época. Eu só vou dar uma chance. Se vocês fizerem, ótimo para vocês, bom para vocês.
Mas se vocês não fizerem, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. E aí você fala, meu Deus, e agora? Não é verdade? Quem sou eu diante desse cara todo poderoso? Não é? E a pressão que ele está fazendo, não é? Agora, olha só, querido, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse assunto. Ei, olha aqui para mim, querido. Você prestou atenção na resposta? Ei, sobre isso nós nem vamos discutir. Meu irmão, você precisa ter posicionamentos. Você precisa ter posições tão firmes que nada nem ninguém possa abalar. As suas raízes firmadas no Senhor, na sua palavra, deve estar acima de qualquer coisa. Não dá para negociar princípios, não tem como. Isso aqui para nós é tão claro. Adorar ao único Deus verdadeiro é tão claro que nós nem vamos discutir sobre isso. Meu irmão, os caras estão sendo ameaçados de morte. E quem eles são? Jovens influentes naquela sociedade. Eles dizem, peraí, nós vamos colocar em risco nossa posição, nós somos jovens, né? Será que Deus quer que a gente se arrisque? São jovens, e eles não ligaram nem para a sua vida, não importa, eles, sobre isso, nós nem vamos discutir. Meu irmão, tem coisa na nossa vida que não dá para colocar em discussão. Tem posições nossas como cristãos, e agora nós estamos vivendo isso, não dá para colocar em discussão. Nós nem vamos discutir sobre isso. É a palavra e acabou. Nós não vamos contra a palavra. Não tem como. Sobre isso nem vamos discutir, nem vamos te responder, rei. O rei está pedindo uma explicação para ele. Cara, isso aqui está definido, entre nós está definido. Isso não muda. Ah, mas vocês vão morrer. Morre, não tem problema. Vai faltar, eu vou tirar vocês, eu vou tirar o rendimento. Tira, faz qualquer coisa, não tem problema. Mas isso não dá para mudar. Nós estamos falando do que nós cremos, da nossa salvação que está em jogo. Ele diz assim, não vamos te responder. Ele diz assim, olha só, eis que o nosso Deus, versículo 17, a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Vamos lá, por etapa aqui. Primeiro ele diz assim, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele é que pode nos livrar. E ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente. Pergunto, Deus livrou eles da fornalha e do fogo ardente? Livrou ou não? Livrou ou não? Tem gente fazendo assim, tem outro grupo fazendo assim. Gente, decide. Livrou ou não livrou? Gente, da fornalha e do fogo, ele não livrou. Porque eles entraram dentro da fornalha. Deus teria livrado se eles não entrassem. Às vezes nós temos tanto medo de entrar na fornalha, não tem? E se eu entrar? E se acontecer? Ele disse assim, ei, o nosso Deus vai. Às vezes, nós declaramos a nossa fé com tanta veemência, com tanta eloquência. Não, o Deus que eu sirvo vai, e de repente parece que não aconteceu nada. Deu tudo errado. Parece que Deus falhou conosco. E você sabe que Deus não falhou? Você conhece a história? Não, mas a impressão, eu fico pensando, olha, eles declararam, o Deus que a gente serve, Ele pode livrar, Ele pode e Ele vai livrar. Essa é a declaração de quem crê. Agora, mas pastor, você vai livrar, e se Ele não fizer nada? E eles respondem aqui, ó. E se não, versículo 18, e se não, fica sabendo, ó rei. Ele falou assim, há uma possibilidade de não acontecer nada? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer.
Ele é soberano e eu posso te falar uma coisa? Ah, mas se Deus não fizer isso, o nome de Jesus não será glorificado. Deixa eu falar uma coisa. A pessoa mais interessada em que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida é o próprio Deus. Ele é o mais interessado. E posso te falar uma coisa? Pode não fazer do jeito que você quer, mas no final o nome de Jesus vai ser glorificado. Pode ter certeza. Ele diz assim, olha só, e ele diz assim, e se não, porque é uma possibilidade de não acontecer, ele é Deus, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ele diz, ele pode livrar e ele vai, mas também se ele não livrar, fica sabendo, vamos continuar crendo do mesmo jeito. Será que você consegue fazer isso? Ei, eu vou continuar crendo, mas e se der errado? Se der errado, vou continuar crendo do mesmo jeito. E se você perder tudo, vou continuar crendo. E se morrer, vou continuar crendo do mesmo jeito. Esse é tempo da igreja se posicionar. Eu disse, se não acontecer nada disso, nós não vamos nos dobrar, não vamos adorar os seus deuses, vamos continuar crendo nele do mesmo jeito. Versículo 19, então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. O que é isso, querido? O rosto do cara se muda, aquele cara é o cara mais poderoso da terra, o cara fica doido, transforma a sua aparência. Meu irmão, você sabe aquela cobra naja, quando ela vai atacar, ela abre aquela. Você sabe para que isso? Os animais fazem isso. Né? Quando eles vão ser atacados, geralmente eles abrem assim, porque para mostrar assim, não, eu sou maior do que você está pensando, né? É para intimidar mais, meu irmão. Quando você firma a sua palavra, a sua fé na palavra, quando você se firma na palavra, sabe o que acontece? O diabo começa a aumentar as coisas. Ei, você não sabe com quem você está falando. Ei, olha o tamanho da luta que você vai enfrentar. Olha o tamanho do problema. Ei, meu irmão, as coisas começam parece que se agigantar. Não, o cara muda de forma, manda aquecer 7 vezes mais. Misericórdia, né? Sem aquecer já era terrível. Imagina aquecendo 7 vezes mais. Meu irmão, parece que quando você se posiciona e se firma, os problemas, não, vou me firmar e aí o inimigo vai desistir. Vai nada, meu irmão. Ele vai tentar te impressionar ainda mais, vai tentar furor, tudo, aquilo, e vai dobrar a luta, o problema, a dificuldade. Meu irmão, olha o que acontece. Ele manda fazer tudo isso. E aí o que acontece? Versículo 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abdenego para lançá-los na fornalha de fogo ardendo. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Meu irmão, ele pega e ordena aos homens mais fortes do exército. Tudo para impressionar, né? Para ir lá. E aí eles começam a atá-los. E geralmente, né, você fala assim, não, tira tudo isso aqui, né? Vamos. Não, ata com tudo. Por quê? Você vê, eles foram atados com suas vestes, túnicas, chapéus, cintos, tudo. Por quê? Meu irmão, quando você põe um cara atado, sabe o que é isso? Combustível para o fogo. Se vai queimar, então põe com tudo que é para queimar mesmo, que é para o negócio, é para fazer churrasquinho dos caras mesmo. Meu irmão, o diabo começa a preparar o cenário. Põe, né, tudo. E agora, olha só, meu irmão, e por que, versículo 22, e porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Meu irmão, olha aqui para mim. Eu fico pensando, naqueles homens, pegaram aqueles jovenzinhos, ergueram e caminharam para a fornalha. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de estar perto de um fogo grande mesmo.
Eu tive a oportunidade de... Estava fazendo um curso de segurança, uma vez, de ir num campo lá do Corpo de Bombeiros, e eles simularam, né, um incêndio em combustível, alguns tanques lá, e tinha que ser debelado aquelas chamas, meu irmão, e aí você tinha que aprender a mexer com aquela mangueira, fazer uma cortina de água, e, meu irmão, quando você vai se aproximando, o calor é insuportável. E posso falar uma coisa? A sensação que dá é de desespero e de você correr. Quando eu fiz isso, pastor, eu entendi. Quem é jovem há mais tempo, quem tem experiência de juventude maior, como eu e alguns aqui, né, lembra do incêndio do Andraus e do Joelma. E eu me lembro que quando eu vi aquelas cenas, pessoas lá no topo do edifício pulando, eu dizia: Deus, por quê? Por que o cara faz isso? Fica lá. Há uma chance de apagar o fogo até chegar lá, né? O helicóptero, tirar o cara de lá, há uma chance, mas pulando não tem chance nenhuma. Aí eu entendi, o dia que eu fiz esse curso eu entendi. Meu irmão, dá um desespero que você quer sair, você quer cair fora. Eu fico pensando naqueles jovens indo para a fornalha e o calor aumentando. O calor era tanto que os homens, os mais fortes do exército, caíram mortos. Quando jogaram eles lá, caíram mortos. Não aguentaram. Você imagina a intensidade do calor? Eu fico pensando, na hora que eles estavam indo para a fornalha e o calor começou a crescer, eu fico pensando no que passou na cabeça deles. Porque uma coisa é a gente falar o que aconteceu, outra coisa é você vivenciar. Meu irmão, quando você vivencia algo parecido, você começa a entender. Eu fico pensando assim, na cabeça deles deve ter passado assim: não adiantou nada. Declaramos nossa fé. Falamos que Deus ia livrar, livrou nada. Aí, olha o que está acontecendo, estamos indo para a fornalha. E eu fico pensando no rosto dos inimigos, rindo deles. Aí, ó, não falou que o Deus deles ia livrar? Livrou nada lá, está indo para a fornalha lá, só os três, nós estamos aqui na boa. Eu fico pensando, os inimigos rindo, eles indo para lá, dizendo, não adiantou, não aconteceu nada, né? Declaramos nossa fé, e aí Deus não fez nada, não interferiu, não aconteceu nada. Às vezes nós temos essa sensação de que não valeu a pena, não adiantou. Eu fui fiel, declarei minha fé, fiz tudo certinho. E olha a luta, olha o problema, olha a dificuldade. Parece que elas vêm do mesmo jeito. E aí, olha só, ainda com versículo 23, esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. E eu fico pensando, quando os caras jogam eles, aí que vem a coisa. Não adiantou nada. Caímos dentro da fornalha. Meu irmão, nessa hora parece ter uma sensação de frustração. Puxa vida, fiz tudo certo, olha aqui, estou na fornalha. Mas, posso falar uma coisa, meu irmão? O sorriso dos seus inimigos vai durar muito pouco. Você não entendeu, vou falar de novo. O sorriso dos seus inimigos vai durar muito pouco. Porque olha só, no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, dizendo aos seus conselheiros: ei, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens. 4 homens o quê? Soltos. Ei, primeiro milagre, a libertação. Entraram atados, tudo. Primeira coisa, eles estão soltos. Caíram na fornalha. Parecia o fim. Estão soltos, mas não estão só soltos. Eles que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum
dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Meu irmão, você não deu glória a Deus, nem pulou, porque você não entendeu. Meu irmão, os caras, eles dizem assim, a gente colocou 4 atado. Não, 3 atado. Tem 4 e estão soltos. Meu irmão, eles estão soltos, e não estão somente soltos, eles estão passeando. Essa palavra, meu irmão, como alguém pode passear no meio da luta, da tribulação, no meio do problema? Fala a verdade aqui. Quando é que você sai para passear? Fala a verdade. Você já saiu para passear quando o seu filho está com 40 graus de febre? Você não tem um tostão no bolso, nem para pegar ônibus, para comprar remédio. Meu irmão está devendo. Meu irmão, a coisa está feia. Você fala assim, meu Deus, a coisa está mal. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos passear. Você sai para passear nessa hora, meu irmão? Alguém sai para passear quando tudo está ruim? Quando é que você passeia? Quando está tudo bem. Quando tem dinheiro sobrando. Como é que alguém pode passear no meio de uma fornalha de fogo ardente? Eu vou te explicar. É porque eles abriram os olhos e viram que não estavam sós. Tinha alguém com eles. E esse tinha a aparência do Filho de Deus. Meu irmão, eu creio que Jesus está lá com eles andando. É porque há uma promessa, diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Há uma promessa, há uma palavra liberada. Ele diz assim, ei, eu não vou impedir que você entre no fogo, mas se você entrar, eu entro junto. Se você tiver que passar pela água, eu passo junto. Meu irmão, o dia que você abrir os olhos e descobrir que não está sozinho, e nunca esteve, porque a última promessa de Jesus foi, e eis que estou convosco. Quando? Todos os dias. E essa é uma promessa que tem data de validade. Até quando? Até a consumação dos séculos. Até terminar, eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias eu estou lá. Faça chuva, faça sol, tenha problema, não tenha problema, não importa o que, eu vou estar lá todo dia. Tem dinheiro, não tem dinheiro, tem saúde, não tem saúde, eu estou lá todo dia com você. Isso é uma promessa dele. O dia que você abrir os olhos e descobrir que não está sozinho, meu irmão. O dia que você descobrir que não está sozinho, ele está com você. Está entendendo isso, meu irmão? Eles começaram a passear. Meu irmão, está tudo bem. Você só passeia quando está tudo bem. No meio da luta, no meio da fornalha. Meu irmão, se você abrir os olhos e descobrir que não está sozinho, meu irmão, é possível passear no meio da luta, do problema, da dificuldade. É possível. Aleluia. Versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos de Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Eu queria voltar um pouquinho antes disso aqui. Eu falei agora há pouco, né? Lembra quando eles estavam caminhando e indo para o fogo e sentindo o calor? E eu lembrei de uma coisa. Quando as coisas começam a dificultar, quando o negócio começa a encrenca, a ficar violenta mesmo, meu irmão, nós temos uma tendência, né? Puxa vida, porque ninguém quer passar pela luta, ninguém quer passar pelo problema, nem eu, ninguém. Eu não estou dizendo que passar por luta, problema é fácil, não é fácil não.
Meu irmão, mas eu fico pensando assim, quando a gente vê chegar o problema, quando a gente vê chegar a luta, quando a gente vê chegar a dificuldade, nós temos o problema de tentar achar uma saída, um escape, e nessa hora é muito fácil você querer negociar. Negociar. E tudo que você vai ouvir aí para frente é, vamos negociar. E eu fico pensando, o que o rei estava pedindo? Qual era o pedido do rei? A exigência do rei? Que eles fizessem o quê? Meu irmão, tudo que o rei estava pedindo era uma ajoelhadinha. Só isso. Vocês dão uma ajoelhadinha, está tudo resolvido. É ou não? Enquanto tocar a música, quanto dura uma música? 3, 4 minutos? 3, 4 minutos. Eles, nós vamos tocar. Enquanto toca, uma ajoelhadinha. 3, 4 minutos. E nessa hora a gente diz assim, também uma ajoelhadinha, né? Qual o problema? Deus me conhece. Deus sabe. Ele sabe que eu não tenho outra alternativa. Ele sabe que não tem outro jeito. Se a gente não fizer, a gente vai morrer. Nós somos jovens. Claro que Deus não quer que a gente, como jovem, morra, não quer que a gente morra cedo, né? Não, Deus não quer isso, não é isso que Deus é amor. Nessa hora a gente começa a arranjar um monte de desculpa e começa a tentar negociar. Talvez você fale assim, eu vou falar para o rei, faz o seguinte, e se eu desse assim só uma meia ajoelhada? Sabe assim? Eu ajoelho com uma perna e a outra eu mantenho. Eu agrado o Senhor, eu agrado Deus também. Entendeu? Uma perna eu não ajudo, a outra eu dou uma ajoelhada. Meia ajoelhadinha não dá. Nessa hora a gente começa a querer negociar. Negociar. Não é verdade? Mas agora olha só. Eles não negociam. Eles não abrem mão dos seus princípios. Aparentemente falhou tudo, deu errado, foram para a fornalha, mas na fornalha abriram os olhos, viram que estavam lá, e de repente Nabucodonosor, ele chega lá e diz assim, ei, sai, e eles saíram do meio do fogo, versículo 27, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Meu irmão, isso aqui é para a gente pular de alegria. Olha só, meu irmão, reúne todo mundo, chama lá os governadores, os prefeitos, meu irmão, aqueles que estavam rindo. De repente, o que aconteceu? Como é que pode? Como é que isso é possível? E vou mais. Aquele que tinha mandado, Nabucodonosor, o que deu a ordem para Deus muda o coração do cara e fala assim, agora você tira. Ele vai lá, ei, saiam, Deus vai usar, sabe, alguém que tripudiou sobre você, que prejudicou você. Deus vai falar assim, ei, agora você vai ser usado para abençoá-lo, você vai ser usado para trazer a minha glória sobre a vida dele, meu irmão, e eles vão ver, o sorriso deles vai durar muito pouco, eles vão ver a glória de Deus se manifestando na sua vida e vão dizer, como é possível isso? Como é possível isso? Agora, olha só, eles vão para a fornalha e diz que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram. Mas o que me encanta é isso, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E agora aqui, como profeta do Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quantos querem recebê-la? Quer receber uma palavra? Eu vou te dar. Eu sei que tem gente aqui que está passando por fornalhas. Tem gente aqui que está atravessando rios turbulentos. Mas deixa eu dizer uma coisa. A promessa de Deus é, eu vou tirar você dessa fornalha, eu vou levar você ao outro lado, e quando você sair,
não ficará nenhuma sequela. Você não ouviu? Eu vou falar de novo. Você não ouviu? Eu vou falar de novo. Meu irmão, Deus vai tirar você daí, de onde você está. E não vai ficar nenhuma sequela. Ele me abençoou, mas aconteceu isso, e perdi isso, é coisa, não sei o que. Tal. Não, ele está dizendo assim: ei, confia em mim, por causa da sua fidelidade. Eu levo você ao outro lado. Eu tiro você da fornalha. E nem cheiro de fumaça. Como é possível passar por uma fornalha e nem cheiro? Ele está dizendo: não vai ficar nenhuma sequela. Esse é um tempo de sermos provados, mas também é o tempo de Deus mostrar toda a sua glória, todo o seu poder sobre a vida da sua igreja. Está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Esse é o tempo de vivermos milagres de Deus. Olha só, versículo 28, falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Preferiram não negociar com o rei, não negociaram a risco de perder a vida, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse a algum outro Deus senão o seu Deus. Versículo 29, olha só: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Isso é a declaração do inimigo, do meu irmão, do rei que mandou eles para lá. Esse rei está fazendo um decreto e exaltando o nome, declarando que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Não há Deus que possa livrar como esse Deus. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Eles já eram bem sucedidos lá, mas aqui diz que agora esse homem que tenta intimidá-los, tenta fazer pressão, ele os faz prosperar tremendamente. Agora a perguntinha que não quer calar: e se eles tivessem dado uma ajoelhadinha? É lindo a gente ver, né, o fim. Mas e se eles tivessem dado uma ajoelhadinha? Você está entendendo o que eu estou falando? Tempo de posicionamento. Você quer ver Deus se manifestar na sua vida? Você quer ver a glória de Deus se manifestar na sua vida? Está disposto a entregar a sua própria vida pela sua fé, pelo que você crê, pela palavra? Às vezes nós deixamos passar. Não, pastor, não pode ser tão radical assim, não, pastor. Não, uma ajoelhadinha. Depois a gente pede perdão. Deus perdoa. Nada disso teria acontecido se eles tivessem se ajoelhado. Esse é um tempo de posicionamento. Não dá para ser isentão, meu irmão. Não dá para ficar em cima do muro. Não, eu não vou entrar nessa, não. Não, eu não vou me queimar. Se você não se queima por causa da palavra, vai queimar no inferno. Não tem jeito, vai queimar de qualquer jeito. Eu prefiro queimar defendendo a minha fé, falando do Deus que eu creio. Eu prefiro entrar na fornalha com anjos, com o próprio Senhor. Quantos querem dizer hoje: Senhor, haja o que houver?
aconteça o que acontecer, eu me firmo na palavra e vou continuar declarando a minha fé. Quantos querem fazer isso? Fique em pé, só os que querem fazer isso. Se você não tem fé para isso, fica sentado mesmo, querido. Levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã ouvi a tua palavra e creio nela. Tua palavra é a verdade. Senhor, me perdoe, porque por muitas vezes, por causa dos problemas, das lutas, das dificuldades, das pressões, eu tenho pensado em negociar, em dar uma ajoelhadinha, mas eu hoje, diante do Senhor, diante dos teus anjos, diante de Satanás e todos os seus demônios, eu quero declarar: haja o que houver. Repita: haja o que houver. Eu continuo me posicionando, eu continuo declarando a minha fé, o meu compromisso com o Senhor. Haja o que houver, eu vou continuar fiel ao Senhor, porque Ele sempre estará comigo. Haja o que houver. Diga: vai ser assim, vai ser assim, de hoje em diante, de hoje em diante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda, glorifique e exalte ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.